E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a matéria de ondulatória. Vamos fazer a segunda parte dela e a gente vai trabalhar um pouco com ondas em cordas, que seria a onda em uma dimensão só. A gente vai fazer algumas análises matemáticas e ver alguns conceitos dessa parte, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a aula da nossa parte de ondulatória, certo? E para começar, a gente já vai começar falando, óbvio, de propagação de onda em cordas, tipo, de onda que foi o que eu falei ali agora no começo, que seria a propagação de ondas em uma dimensão, certo? Agora, o que a gente vai ter que falar? A gente tem que pensar e considerar como nessa imagem aqui, uma corda que é, é flexível e homogênea. O que é isso? Flexível é que ela se move, ela consegue se mover, e homogênea quer dizer que ela é feita do mesmo material. A gente vai ver um pouco mais para frente que isso é muito importante, certo? É... Aí, o que acontece? O pulso mantém sempre a mesma forma. Quando a gente faz um pulso nela, ele sempre vai manter a mesma forma. Não há variação na forma do pulso, nesse caso, certo? Só que aí agora vocês pensam uma corda que ela está esticada, certo? E ela está com uma ponta, uma pessoa segurando e a outra ponta presa, que seja. Dependendo, a gente tem duas situações onde variam a velocidade. Se a gente quer uma velocidade maior, se a gente quer uma velocidade maior, na propagação do pulso. Aí, se a gente quer uma velocidade maior na propagação do pulso, a gente tem que colocar uma tração maior, ou seja, a gente tem que colocar uma força maior na corda. Quanto maior for a força, maior é a velocidade. Quanto maior for a tração, maior a velocidade. Certo? Agora, se a gente quiser uma velocidade menor, a gente tem que aumentar a nossa densidade linear da corda. Mas a densidade linear da corda, ela está relacionada ao material também da nossa corda e a densidade dela, que vai ser uma expressão que eu vou mostrar logo em seguida aqui, certo? Se a gente quiser uma velocidade menor, ou se a gente tiver uma densidade linear maior, a gente vai ter uma velocidade menor. Essa velocidade que eu estou tanto falando aqui é a nossa velocidade de propagação do pulso, ou seja, é a velocidade com que o pulso atravessa a corda. Essa é a velocidade que eu estou falando aqui, certo? A gente vai ter aqui, a gente tem o nosso μ, que é a nossa densidade linear maior. Tá? Mas o que é essa densidade linear? Essa densidade linear nossa, que a gente está vendo aqui, deixa eu arrumar uma coisinha. Essa densidade linear nossa vai depender da massa e, e do comprimento da nossa corda. Ela é expressa como? Vocês estão vendo aqui essa corda nesse desenho? A corda nesse desenho aqui, vamos considerar que ela tenha uma massa m igual esse M aqui, e esse M vai ser um M igual a 100 gramas, e esse L nosso aqui, que vai ser o comprimento da corda,
ele vai ser igual a 1 metro, certo? A partir disso, a gente pode definir qual que vai ser a densidade linear da corda, que é μ igual a nossa massa dividido pelo comprimento da corda, certo? Aí é simplesmente a gente fazer uma substituição aqui nas fórmulas, nessa fórmula, uma substituição, e a gente vai saber qual que vai ser a nossa densidade linear da corda nesse caso, com a massa sendo 100 gramas e o nosso comprimento sendo 1 metro. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui e vai fazer 100 dividido por 1 metro, que é igual a 0,1 quilos dividido por 1 metro. Isso aqui está em gramas, esse primeiro. Então, a gente vai ter 0,1 quilogramas por metro. Isso aqui é o nosso sistema SI de densidade linear, quilograma por metro, certo? Aí, a partir disso também, a gente pode pensar na velocidade de propagação do pulso. Como que a gente vai calcular isso? Isso é uma fórmula muito interessante. Por quê? A nossa velocidade de propagação, como eu disse aqui em cima, ela é inversamente proporcional à tração, quer dizer, ela é diretamente proporcional à tração e inversamente proporcional à nossa densidade linear, certo? Logo, quem sabe de matemática já deduziu mais ou menos como vai ser a nossa fórmula. Ela vai ser a velocidade igual, eu vou escrever aqui só para a gente saber, velocidade de propagação do pulso. Como que vai ser a fórmula? Vai ser velocidade igual a raiz da força de tração dividido pelo pela nossa densidade linear, certo? Aqui a gente vai ter que a velocidade, esse v, é igual à nossa velocidade de propagação. Esse F, T, é a nossa força de tração. Esse μ aqui é a nossa densidade linear. Opa! Densidade linear, certo? E agora a gente vai ter que pensar no seguinte. A gente parou aqui falando de densidade linear, mas vocês conhecem uma outra densidade também, que é a densidade normal, a densidade de um material, a densidade de qualquer coisa. Ela é definida pelo quê? A densidade ela é definida por D igual a M sobre V, certo? Só que aí, agora, vamos considerar essa corda aqui. Essa corda, ela está mostrando para a gente a situação aqui de cima, com a velocidade sendo o nosso V aqui, e a força de tração sendo onde vai puxar, e aqui é o nosso Mi, certo? Da corda. Isso aqui representa essa situação, certo? Agora, se a gente pensar nessa densidade aqui, a gente pode fazer uma relação entre a densidade do material da corda e a densidade linear da corda, certo? Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente, a gente vai pegar e vai... Só deixa eu fazer uma coisinha antes. Pegar essa imagem aqui e vou colocar... Opa! Pegar essa imagem aqui e vou levar ela... Opa! Levar ela para cá, certo?
Deixa eu melhorar aqui. Beleza. Agora, a gente vai pensar no seguinte. A gente vai pensar nessa densidade aqui que eu tinha falado, fazer uma relação entre densidade e a nossa densidade linear, certo? Como que a gente vai fazer essa relação? Essa relação ela vai ser dada da forma que a gente vai usar essa imagem aqui de cima de novo. Ó, pensa no seguinte, numa corda de comprimento L, uma corda de comprimento L, e a área transversal dela sendo A. O que é a área transversal? A área transversal é se a gente pegar essa corda aqui e fizer um corte nela aqui, a gente vai ter essa areazinha aqui olhando para ela, certo? Aqui a gente tem o comprimento da corda e a área dela já. A gente sabe que o volume da corda, a partir disso, a gente sabe que o volume da corda vai ser L vezes A, certo? Correto. Então, a gente sabe dessa fórmula 1 aqui de cima que densidade é massa dividido pelo volume. A gente tem o volume da corda, então a gente pode fazer uma substituição, que D é igual a M sobre L vezes A, certo? A partir disso, a gente também pode trabalhar um pouco mais com essa equação aqui e deixar ela de uma forma mais interessante, digamos assim. Como que a gente vai fazer isso? A gente pega esse A e passa ele multiplicando. O que vai acontecer? Vai ficar com D vezes A, certo? Isso aqui igual a M sobre L. Esse M sobre L não lembra nada, não? A nossa densidade linear é o quê? M sobre L, certo? Aqui, a gente tem a nossa densidade linear, que é M sobre L. Logo, isso aqui a gente pode falar que é igual à densidade linear. Então, a gente sabe que densidade linear é igual a D vezes A, certo? Então, a partir disso, também a gente pode pegar essa fórmula de velocidade que a gente tem aqui de propagação e fazer uma jogada com ela, que é o quê? Uma substituição bem simples. A gente pega aqui e faz a força de tração, a gente sabe que é desse jeito, a nossa fórmula de velocidade. Então, a gente sabe que o nosso μ, que é a densidade linear, é d vezes a, e vai ficar com velocidade igual a força de tração dividida pela densidade do material vezes a área da corda, certo? Então, é isso. Agora, a gente vai pensar no seguinte. A gente vai pensar em reflexão de pulsos. Mas o que é reflexão de pulsos? Guardem bem essa fórmulazinha aqui, que é bem interessante. Caso ele não dê a densidade linear da corda, a gente vai ter que fazer através da densidade vezes a nossa área de sução, certo? Agora, aqui, a gente vai pensar em reflexão de pulsos. O que vai ser essa reflexão de pulsos? Vocês sabem, provavelmente já devem ter tido ótica. O que acontece? Ótica, a gente tem uma reflexão. Quando você tem uma luz, ela vai lá, bate no espelho, vamos supor, e ela reflete no espelho. Tudo reflete luz, né? Tipo, tem uma lâmpada aqui na minha frente, ó, e ela está mandando luz para o meu rosto e refletindo ele para a câmera. Esse é o movimento da luz. Isso é reflexão. Isso também acontece em cordas.
acontece com pulsos, entendeu? Como que a gente vai trabalhar com a reflexão de pulsos? A gente sabe que o pulso, ele se propaga como uma onda, certo? Então, a gente sabe também que a forma de propagação dele depende de como é o suporte da nossa corda, certo? Como que vai ser? Como assim suporte? Suporte é o que está segurando a corda, sabe? O que está segurando a corda. A gente tem dois tipos de suporte. Tem o suporte fixo e o suporte móvel, ou suporte livre, no caso. A gente pode pensar também em uma outra coisa, é o quê? Que essa velocidade aqui é sempre a mesma. Essa velocidade é sempre a mesma. Então, é bem importante a gente frisar isso. Opa! É bem importante a gente frisar que a velocidade vai ser a mesma. Eu acho que eu vou fazer dessa cor aqui, que fica melhor. É a mesma. Ou seja, o que é isso? É a mesma velocidade que vai, ela volta, certo? Só que aí vai variar agora de acordo com o tipo de suporte. A gente tem aqui nesse caso o suporte fixo. O que acontece com o pulso em um suporte fixo? Ele vai até o suporte, chega, bate nele e volta, e aí a gente tem uma inversão de fase, o nome, certo? A gente vai ter uma inversão de fase, que é isso aqui. Essa aqui é a nossa inversão de fase. Só que o que é uma inversão de fase? Por que acontece isso? A inversão de fase acontece porque quando o nosso pulso está aqui, chegando perto, ou chega na nossa base, aqui no nosso suporte, ele faz uma força para cima. A corda faz uma força para cima. Porém, o nosso suporte faz uma força de mesma intensidade, porém de sentido oposto para baixo. Isso faz com que o pulso se inverta. Então, se a gente tiver um suporte fixo e dar um pulso numa corda, ele vai refletir e vai inverter a sua fase, ou seja, ele vai vir por baixo, desse jeito que está aqui desenhado. Entenderam? Agora, se a gente tiver um suporte livre, o suporte livre ele vai ser um suporte como esse aqui desenhado na figura. Ele pode ser um anelzinho em uma haste ou alguma coisa assim. O que acontece? O suporte livre ele funciona quase como a mão de uma pessoa. Por quê? Desse jeito não vai ter inversão de fase. Entendeu? Tipo, a inversão de fase ela não vai ocorrer nesse caso, porque ele trabalha como se fosse uma mão mesmo de uma pessoa. Ele vai, sobe e desce. Então, a fase continua sendo a mesma. Por quê? Pensa, você pega seu amiguinho, coloca uma corda lá, vocês dois estão brincando com a corda, você faz isso aqui com a corda, com a mão. Se ele não fizer nada, a mão dele vai lá e faz a mesma coisa e o pulso volta do mesmo jeito. Por quê? Não tem essa compensação de forças que tinha aqui no suporte fixo. A compensação de forças não existe aqui. O suporte livre, ele simplesmente sobe e desce e mantém na mesma fase. Certo? A gente não vai ter a inversão da fase. Agora, Agora a gente vai pensar na refração de pulsos. O que vai ser a refração de pulsos? A refração de pulsos é a mesma coisa que a refração na ótica. A refração de pulso vai ser a gente mandar um pulso para cordas de diferentes densidades lineares e parte do pulso
vai prosseguir para a próxima corda e parte do pulso vai voltar. Então, vamos ver como que vai ser essa refração de pulso. A refração de pulsos. Pá. A gente tem como definição disso o pulso indo de uma corda a outra com diferentes densidades lineares, certo? Então a gente vai ter a reflexão parcial nesse caso. Só que aí a gente pensa, tem duas situações. A gente tem a situação onde a nossa corda 1 vai ter a densidade linear da nossa corda 1 vai ser menor do que a densidade linear da nossa corda 2, certo? Que aí, nesse caso, a gente vê que a velocidade inicial na corda 1 é menor do que a velocidade na corda 2, a velocidade de propagação do nosso pulso, certo? Como que a gente pode interpretar isso? Pensa no seguinte, vocês pegam uma corda de tecido, aquela corda bem grossa e firme, e uma corda de uma linha de tricô, vamos supor. Você amarra as duas. Quando você passa, você faz esse movimento para fazer um pulso. Quando você passa da corda de tricô para a corda de tecido mais grossa, o que vai acontecer? O pulso na corda de tecido vai ser menor e com velocidade menor, porque a corda é mais pesada, mais densa, entenderam? Então, o que acontece? A gente vai ter uma inversão de pulso, no pulso que é refletido, certo? A gente tem nesse pulso aqui uma inversão de fase. Opa. Uma inversão de fase e uma diminuição na velocidade dele, de propagação, certo? Agora, e se no caso a gente tivesse uma densidade linear inicial aqui na nossa corda 1 maior do que a densidade linear na nossa corda 2? O que ia acontecer? A nossa velocidade 1 ia ser maior que a nossa velocidade 2, certo? Então, isso aqui vem daquela parte que eu falei aqui no começo da aula, ó, que a nossa velocidade vai ser menor quando a densidade linear for maior, certo? Então, nesse caso, se a gente passa para uma densidade menor, a nossa velocidade vai a gente passa para uma densidade maior, a nossa velocidade vai diminuir, certo? Então, vamos lá. Agora, o que acontece? A gente tem... Opa, isso aqui está errado. Eu tinha falado certo. Se a gente passa para uma densidade menor, a gente vai ter uma velocidade maior. A nossa velocidade vai aumentar, certo? Então, vamos lá. Por que isso acontece? Pense no mesmo exemplo que eu dei da corda de nylon e a corda de tricô e a corda de tecido. A gente pega uma corda de tecido, amarra numa corda de tricô e faz o pulso. O que vai acontecer? A corda de tecido é muito mais forte do que a corda de... Você precisa aplicar uma força muito maior na corda de tecido para ela fazer um pulso do que na corda de tricô. Então, o pulso vai ser maior na corda depois que ele passa para a corda de tricô, ou seja, para a corda 2, e vai passar com uma velocidade maior. E não tem inversão no pulso, sem inversão de pulso. Certo? Agora, uma curiosidade bem interessante
que eu disse na primeira aula que a gente teve sobre ondulatória é o quê? A gente sabe que onda, certo? É transporte de energia. Então, nesse caso aqui, a gente está transportando energia. Só que aqui tem uma energia e aqui vai ter outras duas energias, certo? O que acontece? A nossa energia inicial, aqui, a energia inicial é igual à energia refletida mais... Peraí, deixa eu fazer... Refletida mais a nossa energia refratada. A energia se distribui, no caso, certo? Agora que a gente viu toda a teoria, vamos fazer o quê? Chamar no treino. Agora, eu vou fazer 3 exercícios com vocês, um numérico e 2 teóricos, certo? Posso ter passado um pouquinho de tempo aí, mas vai ser bem rapidinho esses 3 exercícios. Vamos lá. Um arame de aço com 1 metro de comprimento, 1 metro de comprimento, de massa igual a 10 gramas, é esticado com uma força de tração de 100 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal nesse arame. A gente sabe dessa aula aqui que a velocidade de propagação ela é dada por essa fórmula aqui, certo? Ela é dada por essa fórmula, que eu vou copiar e vou colocar aqui. Certo? Essa é a fórmula de propagação da velocidade de propagação, correto? Agora, a gente precisa do que nesse caso? A gente tem a força de tração, mas a gente não tem a nossa densidade linear. Só que a gente sabe que densidade linear é dado pela massa dividido pelo comprimento da corda onde a gente está aplicando um pulso, certo? Aqui a gente tem a massa, que é 10 gramas, e a gente tem o nosso comprimento. Logo, a gente pode fazer 10 vezes 10 elevado a menos 2 quilos, que é igual a 10 gramas, dividido por 1 metro. Isso aqui vai ser a mesma coisa que μ igual a 1 vezes 10 a menos 2 quilogramas por metro, que é o nosso SI. A partir disso, a gente simplesmente vai lá e agora vai trabalhar, a gente pega a tração que ele já deu no enunciado aí, a força de tração nossa vai ser o quê? 100 newtons, que é igual a 10 elevado à segunda newton. E a gente faz uma substituição aqui na nossa fórmula da velocidade, que vai ser 10 ao quadrado sobre 10 a menos 2. A partir disso, a gente sabe que vai ficar 10 elevado à quarta. Como é 10 elevado à quarta dentro da raiz, a gente sabe que um número elevado, quer dizer, dentro de uma raiz, é a mesma coisa que a gente escrever ele elevado a meio, certo? Aí, quando a gente tem duas potências, uma potência elevada a outra potência, é só a gente fazer a multiplicação das duas. Logo, a gente faz 4 vezes meio, que é a mesma coisa que dividir por 2, certo? Então, a gente vai ter que é 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade de propagação. Certo? É a velocidade de propagação do pulso transversal. Agora, a segunda questão é: a propagação de um pulso envolve necessariamente transporte de energia, transformação de energia, produção de energia, movimento de matéria, transporte de matéria e energia. Essas duas aqui a gente já desconsidera, porque eu falei desde a primeira aula que não tem transporte de energia, de matéria. A matéria continua a mesma, não muda a consistência da corda, ela continua a mesma. Produção de energia, a gente não produz energia a partir disso. A gente aplica uma energia lá, mas do jeito que ela vai, ela volta. Então a gente não produz e nem transforma energia, porque a energia continua sendo a mesma. Logo, a nossa resposta certa é a letra A, transporte de energia. Agora, o terceiro exercício a gente tem: as figuras a seguir representam dois pulsos que se propagam em duas cordas, 1 e 2. Em uma das extremidades da corda 1
é presa em um suporte fixo e uma das extremidades da corda 2 é presa em um suporte livre. As formas de pulsos remetidos em ambas as cordas são, respectivamente. Ele quer saber qual que vai ser o pulso refletido nesse caso, certo? A gente tem aqui, a gente estudou isso hoje, então a gente vai acertar isso hoje. O que acontece? A gente tem aqui na situação 1 um suporte fixo e na situação 2 um suporte livre. O que acontece? No suporte 1, no caso 1, a gente vai ter uma inversão de fase. Então a gente tem que achar aqui um que tem inversão de fase. Esse aqui não tem inversão de fase na reflexão, esse tem, esse aqui não tem uma inversão de fase e esse aqui tem, certo? Agora, na segunda situação, o que acontece? Suporte livre. Então, a gente não tem inversão de fase. Ou seja, esse aqui não dá, porque ele tem uma inversão de fase. Esse aqui dá, porque ele tem uma inversão, não tem uma inversão de fase. Esse aqui também não tem uma inversão de fase, mas esse aqui tem. Logo, o único que restou para a gente foi a letra B. E essa letra E não faz sentido, porque não tem nenhum motivo para não haver reflexão na situação 2, certo? É isso, pessoal, a aula de hoje. Obrigado pela atenção. Se cuidem, fiquem em casa, quem puder, e lavem as mãos. E até a próxima.